Nós conversamos no nosso último programa sobre o século X, que nós chamamos de o século de ferro, alguns historiadores chamam de o século de chumbo, porque foi talvez um dos piores séculos para a Igreja. Nós vimos que 6 papas foram assassinados nesse século. Por quê? Porque aquelas famílias poderosas, tanto famílias romanas como francesas, também espanholas, queriam dominar o papado, porque o papado era uma força, inclusive temporal. E com isso, por causa também da questão do feudalismo, que nós já conversamos, e que por causa da investidura leiga, isso causou dentro da Igreja uma situação muito difícil. E ao lado disso, uma outra coisa que foi muito complicada foi exatamente a criação do Estado Pontifício, a partir do ano 800, com o imperador Carlos Magno, que reconheceu o Estado Pontifício como um Estado da Igreja. Então o Papa passou a ser um chefe de Estado, como é até hoje, e o Papa ainda hoje é chefe de Estado por causa disso, são razões históricas. Portanto, isto causou mais um problema para a Igreja. Por quê? Porque como Carlos Magno era de origem franca, era de origem bárbara, quando ele foi coroado pelo Papa como imperador do Sagrado Império Romano Franco, a Igreja no Oriente, nós podemos ver aqui no mapa, a Igreja aqui da região de Constantinopla, que nós temos a Grécia, mais ou menos a gente divide a história da Igreja em Igreja Ocidental, que é mais ou menos dessa linha da Grécia para a esquerda, e a Igreja Oriental, que hoje nós chamamos de também ortodoxa, a maioria dela, para a direita. Então, o que aconteceu é que a Igreja, o imperador que estava aqui em Constantinopla, eles se sentiram muito ofendidos com o fato do Ocidente ter criado um império sagrado, cujo imperador era de origem bárbara, Carlos Magno. Isso foi uma ofensa muito grande para o Império Romano, que ainda existia no Oriente. Isso tudo tumultuou muito a vida da Igreja no século X. Até que no século XI, isto passou a ser assim uma semente de discórdia muito grande, que acabou gerando a separação entre a Igreja do Oriente, que passou a se chamar ortodoxa, e a Igreja latina, a Igreja do Ocidente, a Igreja com o Papa. Então, mais ou menos, se a gente imaginar uma linha aqui no mapa da Europa, mais ou menos nessa dimensão aqui, é lógico que isso é mais ou menos, a Igreja Ortodoxa passou a existir nesta região aqui, muito importante, porque é uma região que faz a ligação da Europa com a Ásia, e o fato é que em 1054 houve esse rompimento formal da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica. No ano de 1054, o Papa excomungou o patriarca do Oriente, Miguel Cerulário, e o Miguel Cerulário também, que era o patriarca de Constantinopla, excomungou o Papa e oficialmente houve então aí uma separação da Igreja em duas. Criou-se então a Igreja Ortodoxa. Bom, a primeira pergunta que vem por causa disso é o seguinte: o que levou a essa situação? O primeiro ponto que levou a essa discórdia eu já expliquei. Os orientais ficaram muito ofendidos de ser restabelecido o Império Romano sagrado e franco, da nação franca, cujo imperador não tinha sangue romano, não tinha sangue real romano, era um imperador de raiz bárbara, Carlos Magno. Esse foi um dos motivos. Mas também houve outros motivos que nós vamos poder desdobrar no nosso próximo encontro.